Olá, eu sou o Edson. Hoje vamos falar sobre a assinatura de Deus no DNA, entendeu? Vamos começar pela teoria da evolução. Vocês sabem o que é a teoria da evolução? Charles Darwin, ele saiu da Inglaterra em uma viagem de navio, viajou para uma cadeia de ilhas do Oceano Pacífico chamado Galápagos. Chegando lá, ele encontrou pássaros, répteis e mamíferos, os quais ele nunca tinha visto antes. Foi passar umas férias lá, dar uma viajada. Então inventou essa teoria. Não passa de uma teoria, né? Teoria nada mais é do que uma teoria. Então Charles Darwin chegou nessa ilha, passou pouco mais de um mês, não tinha o que fazer lá, então começou a olhar bicos de aves, dos tentilhões, e depois saiu para nunca mais voltar. Após 25 anos desse sonho dele lá numa ilha, ele criou um livro desenvolveu um livro aí chamado A Origem das Espécies. Então foi uma teoria, nada mais do que uma teoria. Teoria é simplesmente teoria. Então ele foi lá, passar umas férias lá numa ilha e tirou essa invenção mirabolante. Em 1859, ele desenvolveu essa teoria, que não passa de uma teoria até os dias de hoje, intitulada A Origem das Espécies. Esse foi o livro dele. Um livro de contos de fadas, né? Sem lógica alguma. Darwin alegou que toda a vida era o produto de forças naturais, puramente desgovernadas. O tempo, o acaso, em um processo que ele chamou de seleção natural. Ou seja, ele dormiu muito nessa ilha, sonhou muito e inventou esse conto de fadas. No século XIX, os cientistas achavam que a parte básica da vida, a célula, achavam que a célula era apenas uma gelatina, e não era difícil de se explicar, não. Só que essa ideia não teve mudança nenhuma. Até os anos 50, de lá para cá, o conhecimento sobre células explodiu. Hoje em dia, tecnologias extraordinárias revelam mundos microscópicos. Charles Darwin jamais imaginou o que seria uma bactéria. A própria base da vida, onde as moléculas e células fazem o espetáculo, descobrimos máquinas moleculares. Literalmente máquinas. Há minúsculos caminhões moleculares carregando suprimentos de um lado para o outro da célula. Existem máquinas que captam energia solar e a transformam em energia utilizável. Há tantas máquinas moleculares no corpo humano quanto as funções que fazemos: visão, audição, olfato, paladar, tato, a própria coagulação do sangue, o ato de respirar, todas as reações imunológicas. Nós temos um batalhão de máquinas. E agora, vamos perguntar de onde elas vieram? O grande erro é dizer que tudo isso foi da evolução darwiniana. Jamais a seleção natural iria construir máquinas tão complexas. Vamos tratar agora de uma dessas máquinas. Qualquer pessoa pode pegar um livro de bioquímica e lá irá encontrar o flagelo bacteriano. E lá tem todas as suas partes. Tem hélice, gancho, eixo e motor. Não tem como isso ser uma montagem aleatória. É como um motor, não tem como se montar isso por acaso. Esses motores dessas bactérias, eles dependem de partes muito complexas. Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons para identificar as partes do motor. Nesse processo está revelado a engenharia
da criação em um processo minúsculo. Esta é a máquina mais eficiente do universo. Algumas delas batem a 100.000 rotações por minuto. Embora girem com total rapidez, podem parar em um piscar de olhos. Mudam de direção a hora que querem, param e podem girar em outra direção a 100.000 rotações novamente. Igual aos motores de polpa de um barco. Eles têm muitas partes necessárias para que possam funcionar. O flagelo bacteriano ele possui duas marchas, uma para frente e outra para trás. Tem estator, rotor, junta universal, um eixo e uma hélice. Um eixo e uma hélice funciona como uma máquina. Não é invenção não, esses nomes não, são as funções. Vamos comparar isso com uma ratoeira, gente. A ratoeira ela é composta por 5 partes básicas. Um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo, um gancho que segura o martelo e um suporte onde o sistema total completo é montado. Se uma dessas partes da ratoeira estiver faltando, ou tiver com algum defeito ou dano, a ratoeira não vai funcionar não, gente. Todos os componentes desse sistema irredutível e complexo têm que estar presentes e funcionando na sua totalidade. Assim, a máquina ela pode desempenhar a sua função. A função é pegar o rato. Agora vem a questão, como é que vai se montar tudo isso? Impossível ser obra do acaso. Como conseguir essas peças e como montar? É como construir uma casa seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. Primeiro vem o alicerce da casa. Depois vem as paredes. Logo após o encanamento e a eletricidade. As janelas só podem ser colocadas com as paredes. As telhas só podem ser colocadas com a estrutura do telhado. É uma montagem, gente. A mesma coisa acontece na criação desse motor. Impossível ser obra do acaso. Como é que a seleção natural vai conseguir montar todas essas peças? Se uma dessas partes estiver faltando ou for colocada em algum lugar errado, o motor não funciona. Não vai ter o efeito, não vai sair do canto. Então, não tem como ser obra do acaso. Não tem como essa teoria que não passa de uma reles teoria darwiniana sobre a construção desse motor. Todo esse complexo não tem lógica alguma. Mas também ele não sabia de nada disso, né? O sonho dele, que ele passou muito tempo lá sonhando, não chegou a esse nível. Ele, há 150 anos, ninguém nem sabia o que era uma máquina molecular. Muito menos complexidade irredutível. Vamos, através de um sistema 3D, analisar o DNA. Após entrarmos no coração da célula, vemos enroscados os fios do DNA, onde armazenam as instruções necessárias para se fabricar cada proteína no organismo. Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular desenrola uma parte do DNA, a fim de expor as informações necessárias para a fabricação de uma molécula de proteína específica. Outra máquina vem e copia estas instruções. Depois disso, forma uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genérica através do complexo nuclear para o porteiro, para o transporte fora e dentro do núcleo da célula. Depois disso, ela vai para o ribossomo, onde começa um processo de tradução. Dentro é construída uma cadeia de aminoácidos. Essa organização sequenciada indica o tipo de proteína fabricada. Depois disso, ela vai para uma máquina de barril, onde ela vai ser enrolada para ser crucial a sua formação. Após a cadeia ser enrolada numa proteína,
é então liberado e levado por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Agora eu pergunto, isso aí tem condições de ser obra do acaso? Todas essas máquinas, tudo isso, impossível. Mas tudo não passa de uma teoria, né? O Darwin é apenas uma teoria. Nada mais do que isso. Achismo, hipóteses, nada de ciência tem. É a teoria do bico dos tentilhões. O DNA é como um computador central. É um conjunto de informações genéticas que define a característica dos seres vivos. Entre os humanos, é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas em uma estrutura microscópica eficiente. O DNA ele tem códigos e códigos emanam de mentes inteligentes. Vários estudiosos nos Estados Unidos, vários pesquisadores nos Estados Unidos descobriram uma sequência de números que se repetem no DNA constantemente. Seria uma espécie de assinatura de Deus. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles tentaram decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir esses números por letras hebraicas, já que o hebraico ele não tem números, os números são as letras. Cada letra tem o seu número. E substituindo essas letras por números, nós temos as seguintes letras hebraicas: Yud, Re, Vav, Re. Então, essas letras traduzem o nome Javé, ou Deus. Então, é uma assinatura de Deus que está presente no DNA. Então, Deus está presente na criação e está assinado no DNA. Um grande abraço a todos.